Fala pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui no ZOS Academy Brasil, sexto dia, última sessão do dia, tá? A gente já está aqui já fechando o dia 6 e dessa vez para a gente falar um pouquinho sobre a estratégia da IBM relacionados a Analytics no mundo de Z, tá? No mundo de mainframe. Para trazer esse bate-papo para a gente, para trazer esse conteúdo, eu estou com dois amigos aqui, o Henrique Sandin e o meu amigo Lozano, que vão trazer essa mensagem para vocês. Mas antes de a gente começar, nada mais legal do que, para quem não conhece, conhecer os nossos palestrantes. Bom dia, Sandin, tudo bem? Conta para o pessoal um pouquinho sobre você, sobre sua carreira e um pouquinho da sua área de expertise na IBM. Bom dia, pessoal. Bom, eu tenho mais de 30 anos de área de IT aí, em diversas áreas. Aqui na IBM, atualmente, eu estou trabalhando na parte de Data e AI para plataformas, então tudo que está relacionado a dados e inteligência artificial na parte de software dentro da plataforma Z, junto com o Gustavo Lozano aqui, que está junto comigo suportando essa sessão aqui. Legal, Lozano. Para quem não te conhece, dá uma palhinha de você, da sua carreira e sua área de foco. Beleza, Eliano. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Lozano. Trabalho na IBM há 21 anos. Eu e o Sandinho somos do mesmo time. Nós dois trabalhamos com Data and AI em plataforma Z, que significa, em grosso modo, em DB2 para ZOS e todos os produtos do seu entorno. Então, estou aqui hoje facilitando ou dificultando a vida do Sandinho, depende, né? Então, vamos em frente aí. Legal. Sandinho, é contigo, meu amigo. Obrigado. Bom dia, pessoal, mais uma vez. A ideia hoje aqui é a gente falar um pouquinho do que a plataforma Z oferece para esse mundo de analytics, porque hoje tá na boca de todo mundo, é o novo hype, a história de que dados é a nova matéria-prima, é o novo petróleo da humanidade. Quer dizer, dados é quem está suportando todas as iniciativas principais de negócio. As empresas que estão mais à frente são aquelas consideradas data-driven, as que usam melhor os dados que elas possuem, seja para conhecer a competição, seja para conhecer melhor o cliente e, em cima disso, buscar vantagem competitiva. Então, a grande maioria das empresas está buscando realmente o melhor uso dos dados. E as maiores empresas do mundo têm grande parte dos seus dados hoje dentro da plataforma Z. Então, a ideia aqui é justamente discutir como é que eu faço, como é que eu me torno data-driven, como é que eu uso melhor esses meus dados que nascem dentro dessa minha plataforma Z, tá bom? Então, a ideia hoje é rapidamente percorrer esse caminho. Afinal de contas, eu e o Gustavo somos quem estão entre vocês e o almoço, certo? Então, um pouquinho de background aqui, essa história da Analytics ela é bastante ampla e envolve diversas nuances, diversos pontos de maturidade e, dentro disso também, na plataforma Z, também diversas nuances de suporte e capacidades. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma jornada em que normalmente começa com o Analytics, que a maioria das empresas já adota de alguma forma, que é eu fazer o que a gente chama do descritivo. Eu ter os relatórios, eu analisar tendências, eu saber mais ou menos o que aconteceu ou o que está acontecendo. Nesse sentido, é o suporte da parte de Analytics. Aí, à medida que essa maturidade vai avançando, a gente chega no Advanced Analytics, que é justamente o partir para o preditivo. É utilizar estatística, utilizar simulações, utilizar modelagem para buscar otimização, para buscar sistemas inteligentes de apoio e poder suportar de forma mais precisa, mais preditiva em cima dos dados que eu tenho. Seguindo nessa evolução, a gente chega no AI, que é justamente entender melhor os dados e buscar informações que às vezes estão fora do alcance da capacidade humana de processamento. Então aí entram processamento de linguagem natural, entra a parte dos assistentes cognitivos que a gente tem visto aí pelo mercado, os bots, uma série de coisas.
Caminhando nessa evolução, chegamos na parte de machine learning, que é eu aprender com essas predições, com o que aconteceu, usar informações históricas para tomar decisões futuras. Então a gente chega nessa parte do machine learning e, por último, que é a parte do deep learning, que envolve o que a gente chama de redes neurais, é você chegar próximo à simulação do comportamento do cérebro humano. Então vocês percebem que é uma jornada, cada empresa pode se identificar em algum ponto dela, não tem certo, não tem errado, é uma questão de uma jornada evolutiva. E da mesma forma, nós da IBM estamos acompanhando essa jornada evolutiva, provendo capacidades para a plataforma Z, para o suporte e para estar junto com vocês nessa jornada. E qual que são os principais pilares para essa estratégia? Na plataforma Z, para o suporte do Analytics, né? É justamente entender o Z como a minha plataforma transacional, a plataforma onde o meu ponto de contato com o cliente, as minhas transações com os meus clientes ocorrem, tá? Então a gente chama de transactional, né? E o famoso data gravity, que é onde o meu dado nasce no mainframe, e é onde a maioria desses dados está armazenado. Então a ideia é aproveitar essa colocação das minhas transações de negócio e dos meus dados para construir uma plataforma que a gente chama de plataforma de inferência, e você também pode ver até em algumas definições da IBM com o que a gente chama de infusion de inteligência artificial. É a plataforma onde eu vou levar o meu processo de inteligência artificial para próximo das minhas transações de negócio e dos meus dados. Esse é um ponto importante. Existem estudos feitos lá em cima dessa parte de desenvolvimento de modelos preditivos, de machine learning, de AI, em que apenas aproximadamente 5% dos modelos que são desenvolvidos alcançam o que a gente chama de produtização, que é estarem em produção, sendo usados por processos de negócio. Então esse é um ponto importante. Por que tem essa dificuldade desses modelos chegarem em produção? Porque justamente tem uma dificuldade em levar esse modelo para onde está a minha informação, para onde está a minha transação de negócio, que vai fazer isso, que vai fazer uso dessa inteligência artificial que eu desenvolvi junto aos meus cientistas de dados, aos meus estatísticos. Então esse é o grande ponto atualmente de dificuldade dos clientes. Tornar um arcabouço de modelos que são desenvolvidos pelas suas áreas específicas de desenvolvimento de modelos e transformar isso em algo que é utilizado, que pode ser aproveitado pelos processos da empresa, porque é ali que ele vai gerar a minha vantagem competitiva, o meu entendimento do cliente, a minha detecção de fraude, assim por diante, dependendo da indústria de cada cliente. Tá? Então, essa é o principal pilar para essa estratégia de analytics, que é justamente ter essa plataforma, porque lá nessa plataforma eu vou ter o que a gente chama de inteligência artificial em tempo real. Por que em tempo real? No tempo em que a minha transação de negócio está executando, eu vou ter o acesso à minha inteligência artificial. Então, é muito importante a minha inteligência artificial estar na mesma plataforma da minha transação de negócio. Porque o fato de algumas abordagens, por exemplo, eu tenho essa inteligência artificial rodando fora do ambiente da transação de negócio. Então, eu já agrego a esse processo um tempo de busca dessa inteligência artificial fora do mainframe. Então, já envolve rede, já envolve uma série de, vamos chamar assim, de blockers ou de tempo adicionado à minha transação, que muitas vezes torna inviável agregar essa inteligência artificial na minha transação. Você imagina uma transação de slip num cartão de crédito. Se eu quiser adicionar uma inteligência artificial a esse momento, esse ponto de contato do meu cliente, que é o slip do cartão, se ela não for extremamente rápida, eu não tenho como agregar isso a uma transação que já tem uma expectativa de SLA de 7 microsegundos. Então, o fato da minha inteligência artificial estar junto com a minha transação de negócio é muito importante. Da mesma forma que está junto com o dado. Às vezes eu tenho uma engenharia de variáveis que envolve, a engenharia de variáveis dos meus modelos, que envolve eu ter que acessar um dado. Então, o dado também está junto do meu modelo, é extremamente importante. Um dado que nasceu na plataforma Z e que está
dentro daquela plataforma Z. Então, esse é o pilar, olhando do ponto de vista do business, das transações, do cliente. E também tem o outro lado, que é eu trazer essa inteligência artificial para dentro de processos dentro do meu mainframe. Então, nós podemos verificar, por exemplo, que nós temos inteligência artificial rodando junto com o meu DB2, através, por exemplo, aqui do DB2 AI for ZOS, que é o uso de inteligência artificial para o DB2 otimizar as suas queries, quer dizer, aquela parte que eu tinha estatística, eu tinha algum tipo de uso de estatística para determinar o meu plano de acesso, eu passo a usar agora inteligência artificial na determinação desse plano de acesso. Isso torna as queries mais performáticas e também permite um melhor uso dos recursos no Z. Então, queries mais rápidas e que consomem menos recursos. Isso do lado de queries. E o próprio DB2 AI também ajuda ao meu DBA, ao meu System Programmer, de correlacionar melhor o comportamento do meu DB2 com a maneira que esse DB2 está configurado. Então, eu tenho mais de 1.700 pontos de configuração do DB2, em que eu uso inteligência artificial para correlacionar essa configuração contra a maneira que o meu DB2 já está operando, para dar uma melhor recomendação de parametrização, garantindo que o DB2 rode da maneira mais otimizada possível. Ainda seguindo, eu também posso usar AI dentro do meu Data Privacy for Diagnostics, que é uma feature do meu ambiente Z, que permite eu identificar na manipulação de dados, seja em dump, seja em uso por ferramentas de terceiro, o uso de informação restrita, informação sigilosa dentro do meu ambiente. E por último, o que a gente chama de IZOA, ou Operational Analytics, que é da mesma forma que eu faço especificamente uma correlação de configuração, de causa e efeito, do comportamento do meu DB2, eu estendo isso no IZOA para todo o meu ambiente Z. Então, eu utilizar inteligência artificial na minha correlação de comportamento versus configuração do sistema, buscando uma utilização, uma operação mais otimizada possível do meu ambiente. Ok? E por último, não menos importante, é eu ter todo o meu processo de AI, seja na utilização do meu AI dentro da plataforma Z. Porque se eu estou pensando em uma plataforma onde está rodando a minha transação de negócio, com certeza essa minha transação de negócio está lá porque ela está aproveitando o SLA que a plataforma Z proporciona. Então não adianta eu ter, a partir do momento que eu acrescento AI a isso, a minha parte de AI vai herdar o mesmo SLA exigido pela minha transação de negócio. Afinal de contas, eu vou fazer a inferência, eu vou fazer a infusão desse AI dentro dessa mesma plataforma que está rodando a minha transação de negócio. Por isso, a importância de eu ter também a porção de AI rodando dentro da mesma plataforma. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? O chat aí está aberto, fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Tá bom? E para quem está acostumado com a parte de AI, existem momentos diferentes no tratamento, no desenvolvimento dessa parte de AI. A primeira é a parte de treinamento, que é a parte onde eu vou utilizar as minhas informações históricas e buscar desenvolver, construir um modelo que vai responder a uma demanda de negócio exigida pela empresa. Então, nesse ponto, alguns aspectos importantes em relação ao que a gente discutiu aqui, de data gravity e latência, que é a proximidade do dado e ter o dado mais fresco. Então, na parte de treinamento, essa data gravity e a latência não são tão importantes, porque o foco aqui é numa grande quantidade de dados e não necessariamente precisam ser o mais frescos possíveis, os mais atualizados possíveis, porque a ideia aqui é eu gerar uma massa em que eu vou aplicar os meus algoritmos em cima dessa massa até chegar num modelo que vai atender a resposta que o meu negócio está precisando. Seja um modelo de detecção de fraude, seja um modelo para identificar uma nova oferta de produto no ponto de contato com o cliente e assim por diante. Então, nesse ponto, eu consigo fazer esse treinamento não obrigatoriamente dentro da plataforma Z, apesar dela também suportar isso, tá? Então, eu posso fazer isso fora da plataforma Z, porque não tem algo que está diretamente ligado ainda à minha transação de negócio. Mas, quando chegamos aqui do lado direito, a parte da inferência, a parte da infusão do AI no meu processo de negócio,
é extremamente crítico que eu esteja próximo dos meus dados e que os dados sejam o mais fresco possível. Então, a ideia dessa plataforma de inferência, de eu ter inferência dentro do meu ambiente Z, é porque ela vai estar, primeiro, próximo das minhas principais transações, estão ela correndo em SIX, acessando o DB2, usando o MS, tá? E também próximo dos meus dados, que eu posso ter uma engenharia de variáveis que na hora da execução do meu modelo, eu preciso utilizar uma informação local que está no mainframe. Então aí a diferença em que eu posso ter, e aí é a principal aplicabilidade dessa parte da Analytics Z, apesar de eu suportar também, vocês vão ver um pouco hoje, principalmente amanhã, na parte da sessão de amanhã do Open Data Analytics, apesar de eu poder fazer todo o processo de ponta a ponta, desde o meu entendimento dos dados, construção, escolha de algoritmos, desenvolvimento e treinamento do modelo e finalmente o deployment, podemos até fazer o deployment é igual à inferência, é igual à infusão. O principal foco na plataforma é realmente a parte do deployment, porque é ali que eu vou gerar o resultado do negócio esperado por todo um processo que aconteceu anteriormente de modelagem, de treinamento dos meus modelos. Ok? Então, qual que está sendo o foco do que já é suportado hoje e de algumas capacidades que nós estamos trabalhando para o futuro? É justamente criar no ambiente Z esse ambiente principal para inferência, para infusão de AI dentro dos meus processos de negócio. Tá? Então, a ideia é que cada vez mais a gente dê todo o suporte necessário, tá? Passando inclusive do machine learning, que é o que está sendo suportado hoje, para alcançar a parte do deep learning, seja através do suporte de TensorFlow, seja através do suporte do ONNX, que é a parte de redes neurais, conseguir suportar tudo isso dentro da plataforma Z, permitindo que eu não tenha restrições à adoção de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning dentro da minha plataforma Z. E o que eu tenho na parte de software hoje disponível para auxiliar nesse processo de infusão de AI, de inferência dentro da plataforma Z? Começando aqui da esquerda para a direita, eu tenho o meu IBM DB2 Analytics Accelerator, né? Para os mais íntimos, é o IDA, que é uma plataforma de aceleração de queries. Então, eu respondo queries complexas de uma maneira muito rápida, queries que são endereçadas ao meu ambiente DB2. Onde isso é importante numa parte de inteligência artificial? Normalmente, o meu cientista de dados, quando está trabalhando, ele não vai buscar inferências simples em que eu vou buscar um select de uma, duas, três colunas, isso vai ser a minha entrada, a minha variável do meu modelo. Normalmente, quem alimenta o modelo de dados são queries extremamente complexas e que envolvem manipulação, join de diversas informações, e isso são queries que são bastante pesadas, e nisso o IDA vai ajudar que isso seja extremamente rápido dentro daquele conceito que a gente conversou lá atrás, de que o meu AI não pode agregar um tempo excessivo ao meu processo de negócio. Tem que trabalhar com o meu AI no subsegundo, da mesma forma que a minha transação, tá bom? Passando para o Open Data Analytics, que amanhã nós vamos ter uma apresentação específica sobre ele. O Open Data Analytics for ZOS é todo o suporte de Analytics dentro da plataforma ZOS. Então, é aqui que eu vou ter o meu Spark na plataforma Z, eu vou ter o meu Python, eu vou ter o meu Anaconda, eu vou ter uma camada de virtualização de dados extremamente poderosa que vai permitir que eu possa desenvolver a minha parte de Analytics, de Machine Learning, de AI, seja ela de ponta a ponta ou seja ela em algum ponto específico. Passando para o Watson Machine Learning for ZOS, tá? que é uma solução que trabalha em cima do suporte oferecido pelo Open Data Analytics, que é onde eu vou literalmente desenvolver numa plataforma amigável e extensível. Esse Watson Machine Learning for ZOS é o mesmo ambiente que você tem agora no ZOS e também tem na nuvem e no ambiente distribuído. Isso é extremamente importante, porque eu posso fazer desde o meu end of
end-to-end dentro da plataforma Z, dentro do Machine Learning for ZOS, quanto eu posso desenvolver, construir toda a modelagem na parte de Watson Machine Learning na nuvem ou no ambiente distribuído, e usar o Machine Learning for ZOS justamente só para o deployment, para garantir a minha inferência, para garantir a infusão do meu AI dentro das minhas transações de negócio. E essa parte de desenvolvimento de modelos de construção que eu comentei do Machine Learning, ela também está disponível dentro do Cloud Pak for Data, que é todo um stack que permite desenvolvimento de aplicações de AI, de aplicações de Machine Learning, dentro de uma plataforma totalmente integrada e baseada em containers, onde eu posso construir todos esses meus modelos e, ao final, fazer o deployment dentro do Watson Machine Learning for ZOS. Beleza? E, claro, como suporte, né, a gente tem, já comentei, o DB2 AI for ZOS, o Data Privacy for Diagnostic e o IZOA, né, o IBM Z Operations Analytics, que vai garantir que os meus subsistemas possam também fazer uso da inteligência artificial, que acima, na linha de cima, estão suportando processos de negócio, suportando a empresa, e aqui embaixo eu estou suportando o meu IT, garantindo a inteligência artificial também dentro do meu IT, das minhas operações de IT, não somente das minhas transações de negócio em si. Tudo bem? Então, qual que é a principal estratégia aqui? Aqui nós estamos falando um pouquinho mais de coisas que estão, algumas delas já estão disponíveis, outras ainda não. Então, a gente comentou aqui à esquerda que nós temos o Cloud Pak for Data, né, que é um ambiente para desenvolvimento de analytics, onde eu vou ter acesso aos dados, suporte do ambiente de modelagem, de construção desses modelos, e ao final poder fazer o deployment disso em outra plataforma. Então, que tecnologias que eu tenho aqui que suportam esse end-to-end? Nós estamos falando aqui, por exemplo, do IBM Z Container Extensions, que é um ambiente, para quem está acostumado com o mainframe, está acostumado, por exemplo, com a parte de USS, né, que é aquele suporte a Linux embaixo do ZOS. O Container Extension vai um pouco além disso. Eu tenho, na verdade, uma Start Task que vai rodar um ambiente completo Linux dentro do meu ZOS. Qual que é a principal vantagem aqui do meu Container Extension? É que eu vou ter uma integração muito próxima em memória do que está acontecendo nessa partição Linux com, por exemplo, os dados ou as minhas transações de negócio que estão no ZOS. Então, a ideia aqui é que eu leve muito desse meu mundo de containers, que eu trabalho no ambiente distribuído, e suportar esses containers muito próximos ao que seria, ao que é o meu ambiente mainframe, o meu DB2, o meu SIX. Então, você imagina uma arquitetura de microserviços em que eu tenho containers específicos que vão interagir com o meu ambiente Z. Então, o ideal é que eles estejam próximos desse ambiente. Então, eu vou garantir uma melhor performance para esses containers, o fato de eu estar fazendo um acesso aos recursos do mainframe numa modalidade de memória para memória, em comparação a eu ter esse mesmo container rodando, esse mesmo microserviço rodando no ambiente distribuindo, tendo que ir para a rede, para depois interagir com o meu ambiente mainframe. Né? Outra tecnologia que também ajuda isso, já comentamos, que é o Open Data for Analytics, né? Que ele oferece o Spark, oferece o Python, ele oferece a Anaconda para esse ambiente ZOS, além de uma camada de integração de dados optimizada, que é uma virtualização de dados que permite, por exemplo, que eu veja arquivos Visan, DB2, IMS e DMS, ADABAS, como se tudo isso fosse parte de um único banco de dados. Então você imagina uma situação em que eu possa fazer um join de uma informação do Visan com um file do ADABAS, ou uma estrutura do IDM, um registro IDMS fazendo join com o DB2, que permite que diversas fontes de dados apareçam para quem está desenvolvendo o meu Analytics como se pertencessem a uma única instância de banco de dados, que eu possa resolver essa informação com um único SQL, eu consiga cruzar todas essas informações.
E essa camada permite não somente cruzar essas informações no ambiente mainframe, como também permite que eu acesse dados que estão fora do mainframe. Você pode imaginar uma situação aqui, imaginando uma engenharia de variáveis em que eu vou compor para a entrada no meu modelo um dado que está no meu DB2 do Z e eu vou buscar um dado também que está no meu Data Lake, lá no meu Hadoop, no meu ambiente distribuído. Então, essa camada de integração permite essa otimização desse acesso aos dados. Né? Eu escutei um som, não sei se alguém queria fazer alguma pergunta. O Sandin, é o Gustavo falando. Eu tenho recebido o retorno de algumas pessoas, não todos, de que o seu som está baixo, que um ruído de fundo muito forte. Você está ouvindo assim também? Eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo claro, perfeito, sem ruído. Eu vou tentar aproximar o microfone um pouco mais para ver se melhora. Tá legal, obrigado. Tá, isso que a gente tem hoje, e nós estamos trabalhando também dentro dessa parte de redes neurais em um suporte que a gente chama de Deep Learning Compiler, onde eu vou poder pegar hoje esse padrão ONNX, ou Open Neural Network Exchange, permite que eu utilize diversas ferramentas de modelagem, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, para desenvolver os modelos e consiga gerar um código executável para esse modelo para rodar dentro do Z, naquele conceito de collocation, de eu ter a minha porção de inteligência artificial rodando junto com a transação de negócio que vai fazer uso disso. Tá? Aí passa por otimização de grafos, passa por suporte aqui a outras tecnologias mais emergentes aqui, como o Agent, de analytics, de tratamento de informações, sendo suportada principalmente através do processamento vetorial que a gente tem dentro do ambiente Z. Então, como eu comentei anteriormente aqui, o ONNX, ou ONNX, é um padrão aberto de justamente poder interagir, fazer a troca desses modelos desenvolvidos para Deep Learning, levar esses modelos para execução em outras plataformas, executar isso numa plataforma de Machine Learning. Então, aqui é o ponto que a gente comentou. Redes neurais, eu continuo tendo o poder da minha plataforma Power, do que eu tenho disponível de software fora do mainframe, mas no final da linha, a gente vai precisar disso rodando próximo do ambiente das transações de negócio. E aí que essa parte de troca, de poder importar esse modelo para execução dentro do mainframe é bastante importante. Então, eu pegar todo um desenvolvimento em cima de redes neurais que eu fiz, utilizando, por exemplo, a plataforma Power, utilizando o GPU para chegar naquele meu modelo final, é poder levar esse modelo e rodar ele próximo da minha transação de negócio. Aqui você tem uma ideia disso, né? Quer dizer, eu tenho diversas tecnologias aqui do meu lado esquerdo que eu posso usar para desenvolver esses modelos, chegar nesses modelos de AI, de Machine Learning, de Deep Learning, e garantir que isso possa chegar no meu mainframe, através desse meu Deep Learning Compiler, que a IBM está trabalhando nisso. Isso aqui é um roadmap, tá? Isso ainda não está disponível. O que está disponível hoje é eu desenvolver isso no Watson Studio, que é uma maneira mais direta, né, em outra plataforma, e trazer para execução no Machine Learning no Z, ou então utilizar a PMML para trazer esses modelos para executar. Então nós estamos evoluindo isso para, além do PMML, para trazer o modelo para dentro do Z e rodar ele próximo à transação, a gente suportar também esse Deep Learning Compiler que vai trazer modelos agora baseados no ONNX, não somente no PMML, para execução dentro do mainframe próximo das minhas transações. Então esse é o caminho que a IBM está caminhando, que é você construir e treinar um modelo em qualquer lugar, mas o importante que é garantir o deploy no ambiente Z junto da transação de negócio. Esse deployment hoje é o calcanhar de Aquiles de toda a estratégia de TI da maioria das empresas. Eu tenho um grande esforço, eu tenho empresas aqui que do lado esquerdo tem centenas, milhares de modelos desenvolvidos para atender demandas de negócio, só que tem uma extrema dificuldade em operacionalizar esses modelos, tornar esses modelos, levar esses modelos para dentro da minha transação de negócio, fazer inferência, fazer infusão desses modelos junto da minha lógica de negócio, das minhas transações de negócio, principalmente quem está na plataforma Z com essas transações.
Então a gente já comentou aqui um pouquinho. TensorFlow hoje é uma tecnologia bastante utilizada no desenvolvimento nessa modelagem de AI, nessa modelagem de Deep Learning. Então, a ideia é tornar o meu ambiente de Z Container Extension, que a gente chama de ZCX aqui, capaz de eu rodar esse TensorFlow aqui dentro do próprio Z. E com isso, garantir que eu estou próximo dos recursos do mainframe que eu preciso para suportar esse desenvolvimento em TensorFlow. Então, a gente está preparando hoje. O ambiente Linux em Z já suporta isso, tá? Já tem OpenShift lá, já consegue fazer isso, e a gente está evoluindo o ambiente do Z Container Extension. Hoje, a orquestração de containers nele é feita através do Docker Swarm, mas nós já estamos trabalhando para ele também orquestrar modelos através de Kubernetes e, em consequência disso, suportar OpenShift dentro do Z Container Extension. Isso vai permitir que eu tenha cada vez mais próximo aqui no meu conceito de Data Gravity, de eu ter esse meu analítico ainda mais próximo do dado que está no meu mainframe e das minhas transações de negócio. E aí, a gente falou um pouco do que está para frente, vamos falar um pouco do que a gente tem hoje também disponível. Como eu comentei, a gente já tem disponível hoje o Watson Machine Learning for ZOS, que vai permitir que eu faça o deployment de modelos de Machine Learning já dentro do meu ambiente ZOS. Então, o Machine Learning permite que todo aquele meu desenvolvimento, aquela minha escolha de dados, escolha de algoritmos, treinamento e, finalmente, a geração do meu modelo, ou para quem está acostumado, o pessoal costuma chamar da minha pepita do meu modelo de Machine Learning, eu rodar isso dentro do meu ambiente Z. Então, o ponto do Machine Learning for ZOS é que eu vou pegar esse meu modelo e transformá-lo num código Java para execução, para uma fácil chamada. Então, eu posso ter um programa COBOL dentro de Six, em que eu faço rapidamente uma chamada desse modelo que está em Java para gerar esse infuse, essa inferência de AI dentro da minha transação. Então, isso está disponível hoje, você consegue utilizar isso hoje para justamente endereçar aquele ponto, aquele calcanhar de Aquiles que muitas empresas estão enfrentando, que é transformar o modelo, fazer o deployment desse modelo. Porque hoje, qual que está sendo a opção? Faz o deployment desse modelo numa engine fora do mainframe. E aí, o que acontece? Esse tempo de transação, de acesso, a partir do meu, vamos usar um exemplo da minha transação SIX, tendo que chamar esse modelo fora da plataforma, só o tempo de buscar esse modelo já está tornando esse modelo inviável. Então, o que as empresas acabam tendo que fazer? Ou reduzem a acuracidade desse modelo para ele poder rodar ainda mais rápido para compensar o tempo de busca, tá? Ou acaba nem usando. Então, por isso que é importante, porque se eu economizo esse meu tempo de busca, eu garanto um maior tempo em que vai estar concentrado na acuracidade desse modelo, na execução desse modelo para atender melhor a demanda de negócio. E outra solução que também tem AI dentro dela, também está utilizando essa parte, esse suporte de Machine Learning, é o ODM. Então, para os que não conhecem, o Operational Decision Manager para ZOS é um recurso, uma solução que permite eu concentrar as minhas regras de negócio num ponto único. Então, eu deixo de ter regras de negócio dentro do meu código, eu deixo o meu código para ser responsável pela interface, por buscar o dado, mas a minha regra de negócio roda dentro do ODM. Tá? Então eu posso compartilhar melhor regras de negócio, reaproveitar regras de negócio de uma forma melhor do que quando elas hoje estão em muitos clientes de uma forma monolítica dentro de um código COBOL que foi criado para atender uma determinada função, demanda de negócio, mas que essa regra poderia estar sendo reaproveitada em outras funções, ela tem que ser recodificada. Com o ODM eu crio um ponto central em que eu registro, eu cadastro minhas regras, elas podem ser utilizadas, compartilhadas, reaproveitadas por diversas lógicas de negócio. Então nós estamos agregando também Machine Learning nesse processo de decisão, de automação de regras de negócio. E por último, aqui, não menos importante novamente,
Nós estamos falando de códigos, eu gerar o meu código de AI, a minha inteligência de AI sendo infusionada, fazendo inferência com as minhas transações dentro do meu ambiente Z, mas eu também tenho a possibilidade de explorar isso pelo meu mundo externo. A maioria dos nossos clientes estão numa arquitetura híbrida, que eu tenho parte da minha lógica de negócio que não roda somente no mainframe. Então, aí com o apoio do ZOS Connect, eu consigo, para todas essas lógicas, ou mesmo dados que existem no mainframe, eu consigo gerar uma abordagem de acesso por API, quer dizer, transformar essa lógica em permitir que ela seja chamada em RESTful, por exemplo, e permitindo que eu faça a integração dessa lógica Z a toda uma lógica que está sendo desenvolvida no meu mundo híbrido externo ao mainframe. Isso permite uma melhor integração e um melhor uso e aproveitamento de todos os recursos que eu tenho dentro da empresa. E aqui, um pouco mais à frente ainda, mas não, que ainda está no nosso roadmap, é também colocar dentro do DB2 funções SQL de suporte a inteligência artificial. Então, eu vou ter disponíveis acesso a algoritmos, uma série de funções que eu tenho, a bibliotecas de machine learning, que vão estar disponíveis para um acesso fácil através de SQL dentro do meu ambiente DB2. Isso também, essa parte é um roadmap, ainda não está disponível, mas nós estamos trabalhando justamente em ter isso disponível no DB2. Então, inclusive, a gente está mais para fazer uma convocação para os clientes que tiverem interesse em serem sponsor user, para essas novas tecnologias que nós estamos trabalhando, vocês são bem-vindos. Alguém quer dar algum feedback aí de se está enfrentando esse tipo de problema, se realmente tem algo nesse sentido dentro da empresa de vocês, está fazendo sentido o que eu estou falando aqui nessa parte do deployment do AI, que realmente é um grande problema transformar isso em operacionalizar isso e gerar resultado no negócio? Alguém tem algum feedback? Por enquanto não, Sandrinho. Eu estou monitorando aqui a fila de questões e não chegou nada ainda. Perfeito. Depois até o final nós vamos ter mais um tempinho para discutir sobre isso. Então, como já estamos comentando, uma série de casos de uso que a gente está falando aqui. Então, aqui um exemplo aqui da necessidade de fazer o infusing, fazer a inferência de AI em submicrosegundo, que é justamente um slip de cartão de crédito. E a parte de estar em Z não é só a questão também do collocation. Uma outra parte importante que eu até estava deixando escapar aqui é justamente a performance que eu tenho, a performance sustentada que eu tenho no ambiente mainframe para chamar, por exemplo, uma inteligência artificial num ambiente altamente transacional. Então, imaginando, por exemplo, 60 mil chamadas, essa minha lógica de inteligência artificial sendo feitas por segundo. Então, eu tenho a sustentabilidade da plataforma para garantir o mesmo SLA, o mesmo tempo de resposta para essa lógica de AI, garantindo que, por exemplo, nesse caso de uso, o meu processo de aprovação do cartão de crédito possa ocorrer com toda a inteligência artificial embarcada que eu previ, que eu desenvolvi, que eu imaginei para essa minha transação. Outros casos de uso também, a gente fala de fraud detection, na verdade é fraud avoidance que a gente usa o termo, porque hoje a gente trabalha muito na detecção de fraude depois que a transação já ocorreu, porque é pesado, a gente sabe disso. Então a ideia aqui de com AI, tornar isso mais viável, eu poder, no momento da minha transação, eu já poder aplicar a minha lógica, o meu algoritmo, para saber se aquela transação está sendo fraudulenta ou não e evitar que ela aconteça. Tá? Não somente detectá-la posteriormente e depois tomar as ações necessárias, mas sim até evitar essa transação. E para isso eu tenho que ter uma inteligência artificial bastante apurada, bastante precisa, porque eu posso estar, por exemplo, com um falso negativo e evitar e bloquear uma transação de negócio que era perfeitamente viável e não era uma fraude, mas por uma falha de algoritmo eu posso ter evitado isso, causado um desconforto para o meu cliente. Então é extremamente importante que nesse processo eu tenha não somente a possibilidade de executar isso, mas também executar isso com precisão para evitar uma falsa detecção de fraude que possa gerar problemas de satisfação do meu cliente.
Assim, da mesma forma, validar mudanças de comportamento ou possíveis roubo de identidade e demais processos que a gente sabe que são em subsegundo no meu ambiente mainframe e que vão exigir que o meu AI rode nesses mesmos termos de SLA. Acho que está duplicado essa slide aqui. E toda essa tecnologia a IBM está disponibilizando em diversas parcerias que a gente tem pelo mundo aqui, justamente para tornar possível viabilizar toda essa parte de AI dentro do mainframe. E um exemplo aqui é esse grupo TES que está desenvolvendo diversas soluções em termos de AI, em termos de machine learning, ou mesmo deep learning para a indústria financeira, com base em todas essas tecnologias que a gente tem, essas capacidades que a gente tem na plataforma Z de suportar esse tipo de iniciativa. Então isso é bastante importante também, esse ecossistema de parcerias que a IBM tem. E eu citei alguns, né, mas esse suporte de inteligência artificial, de machine learning, deep learning, ele pode ser usado em uma série de outros casos, não somente esses que eu citei, mas não existem restrições para o uso da mesma capacidade de machine learning, de AI, de modelos preditivos que eu tenho no ambiente distribuído, na nuvem, eu também tenho aqui no mainframe sem nenhuma restrição. Alguém pode estar perguntando, quando eu citei que a machine learning já está disponível para execução, para fazer o deployment no mainframe. Como eu comentei, o modelo ele vai rodar no mainframe como um código Java. Alguém pode estar preocupado, um modelo de AI pode ser pesado, pode consumir recursos. Então, o fato de inclusive a estratégia de fazer o deployment desse modelo como Java, porque eu vou fazer o uso de zip no mainframe. Então, eu rodar essa parte de AI no mainframe não vai aumentar o meu consumo de CP, o meu consumo da minha conta mensal do mainframe. Justamente para viabilizar isso é feito em cima de Java para garantir que eu faça o offload disso para zip, tá bom? Aqui a gente vai discutir um pouco mais no final, se vocês tiverem interesse, tá? E como eu comentei, algumas dessas tecnologias que ainda estão no nosso roadmap, a IBM tem um programa aqui, se você tiver interesse, se o cliente tiver interesse em ser um sponsor user, né, tem todo um programa aqui, uns to-dos e uma interação com o cliente que vai permitir que vocês tenham acesso aos nossos laboratórios e que possam, inclusive, influenciar nesse roadmap, nesse desenvolvimento desses produtos, até para garantir uma adoção mais rápida, né? Tá na frente na hora de adotar isso e buscar a vantagem competitiva que esse roadmap pode proporcionar aos clientes e estar up to date e realmente trabalhar junto com a IBM nesse sentido. Então aqui fica mais como uma documentação de o que é esse programa de sponsor user, tá bom? A princípio era isso, que eu queria deixar aberto para perguntas, respostas, dúvidas, discussões. A ideia aqui é ser bastante interativo. Eu sei que está todo mundo próximo do almoço, mas... Ô, Sandinho, uma pergunta que apareceu de um colega nosso é: a inteligência artificial também pode impedir piratarias ou só fraudes? Pirataria em que sentido? Se você pegar o exemplo que eu dei do Data Privacy Solution, ele dá um exemplo claro lá, você tem um dump de algum erro que acaba nesse dump descarregando informações que são sigilosas e podem dar, por exemplo, nesse hoje mundo de LGPD, de GDPR, podem dar acesso não permitido a um programador, a um system programmer, ou mesmo alguém que está resolvendo um problema, informações que são sensíveis. Então a gente está usando a AI, pode usar a AI para fazer isso. Na verdade, o AI é bastante flexível. O AI, na verdade, ele é um conjunto de algoritmos, bibliotecas e recursos em que eu vou aplicar a uma necessidade de negócio. É muito parecido com desenvolver um sistema. Como é que funciona desenvolver o sistema? Eu tenho uma demanda de negócio, o meu analista vai debruçar naquela demanda de negócio e vai desenvolver um código para responder àquela demanda. O AI é exatamente isso. Eu tenho uma demanda de negócio, que pode ser, por exemplo, evitar pirataria, e aí o
o meu cientista de dados, o meu estatístico, cada empresa tem um nome, até chamar o unicórnio, que o pessoal gosta de chamar também, vai se debruçar sobre isso, vai coletar os dados que ele precisa para atender aquela demanda de negócio, vai aplicar um arcabouço de algoritmos de inteligência artificial em cima daquilo para chegar numa resposta que seja detectar ou não uma pirataria, detectar ou não uma fraude, identificar se um cliente precisa ou não de um produto, identificar que um cliente mudou um comportamento e pode não ser aquele cliente naquele momento. Então você tem uma série de aplicabilidades que, de novo, o AI não se faz sozinho. Esse meu cientista de dados é quem vai juntar essas peças, os dados, a demanda de negócio, e a melhor estratégia, o melhor algoritmo a se aplicar sobre isso para dar a resposta de é uma pirataria ou não, ocorreu uma pirataria ou não, ocorreu uma fraude ou não, e assim por diante. Maravilha. Ele foi mais específico aqui, tá, Sandinho? Ele se referia a pirataria na internet ou em redes sociais? Aqui nós estamos falando na plataforma Z, mas eu posso ter no meu site, até muitos desses sites utilizam alguns algoritmos de machine learning até com base no seu uso, que um ponto importante que eu não comentei, mas a parte de AI trabalha muito com histórico. Então, quanto mais histórico eu tenho para um determinado caso de uso, uma determinada necessidade que eu tenha, melhor fica eu construir esse meu modelo para responder melhor a uma situação dessa de detecção ou não de fraude, detectar que uma identidade foi roubada ou não, até com base. Imagina, por exemplo, que alguém roubou a minha identidade no Facebook. Aí o Facebook pode ter mecanismos de observar, por exemplo, eu, por exemplo, hipoteticamente, ou não, Gus sabe disso, eu costumava apoiar a mensagem de apoio ao Bolsonaro, e de repente eu começo a falar bem do PT. Tem uma mudança séria de comportamento. Será que alguém não hackeou o usuário do Sandin ali e está usando de uma maneira que não era o que ele costumava usar? Então eu posso ter algoritmos de inteligência artificial que podem justamente trabalhar isso com base em tudo que eu já fiz e publiquei nessa rede social e olhar o que eu estou publicando agora e ter um flag do tipo, olha, teve uma mudança drástica no comportamento histórico do Sandin aqui na rede social, que pode ser uma indicação de fraude, de roubo de identidade, ou pode ser que ele também mudou de ideia e mudou de lado, entendeu? É uma situação que eu posso usar isso. Aqui o nosso foco é mais no ambiente Z, no ambiente transacional, das transações de negócio, e que é onde a plataforma Z tem maior suporte. A gente também tem suporte para outras coisas sociais, mas tem outras plataformas que estão fazendo isso também. Não sei se respondeu a pergunta do nosso amigo. Não, maravilha. Chegou uma nova pergunta aqui, Sandinho, de um outro colega, que é como evitar que o algoritmo fique enviesado? O enviesado, eu imagino que seja um bias, um vício do algoritmo. Um vício do algoritmo, exatamente. Exato. Então, a plataforma da IBM, quem vai determinar se o algoritmo está enviesado ou não, aí é quem está construindo esse algoritmo. Lembrando que eu posso construir esse algoritmo de ponta a ponta dentro do Z, ele vai suportar isso. Então, vamos falar aqui especificamente da nossa plataforma, do ICP for Data, IBM Cloud Pak for Data, em que eu tenho todo o meu suporte para desenvolvimento de modelos através do Watson Studio, do Watson Machine Learning. Lembrando que o Watson Machine Learning roda no Z, roda na nuvem, e pode rodar também on-premises. E nele eu tenho um ponto final dessa jornada, desse end-to-end, em que eu escolhi os meus dados, eu escolhi o melhor algoritmo, eu treinei esse modelo, eu fiz o deployment desse modelo, e o trabalho não acaba no deployment. Inclusive o próprio Machine Learning no Z permite eu monitorar esse modelo, até para entender, em primeiro lugar, a precisão dele, se ele continua preciso como eu imaginei no começo, até porque se ele não tiver, eu posso disparar o alarme para um retreinamento. Isso é um ponto. E um outro ponto importante, eu posso ter, a minha plataforma permite eu usar uma solução chamada OpenScale, em que eu não só avalio a precisão do modelo, como também avalio se esse meu modelo não está caminhando por um trending, por um viés que está fugindo do que seria o esperado dele. Entendeu? Eu passo a ter o que ele chamou realmente de comportamento enviesado ou viciado. Então eu tenho recursos na minha plataforma para ajudar a detectar esse tipo de coisa. Até porque isso cada vez mais está chegando no Brasil também. Eu tenho que justificar para um cliente por que o meu modelo negou um empréstimo para ele.
Então ele vai querer entender se eu não tenho um modelo que está viciado, por exemplo. Então eu tenho que ter capacidade, e o OpenScale ajuda isso, a demonstrar que esse modelo que eu desenvolvi com o Cloud Pak for Data, com o Watson Machine Learning no Z na hora dele rodar, provar que não existe viés nesse meu modelo, ele foi desenvolvido sem nenhum viés. Então tem todo esse suporte na plataforma da IBM, eu posso garantir. E aí você tem, a plataforma da IBM não é a única, né, mas você tem outras plataformas que podem ou não oferecer esse tipo de recurso para avaliação do modelo. Maravilha, Sandrinho, perfeito. E por fim, uma pergunta de um outro colega nosso, ele diz o seguinte: se existe atualmente um laboratório para teste das soluções que foram apresentadas, por exemplo, em cloud, para o caso de ele não ser um cliente IBM? A gente tem o que a gente chama de Z-Trial, é um ambiente de trial da IBM, né? Em que lá dentro eu tenho com certeza o Watson Machine Learning for ZOS para você entrar lá, pedir o acesso, poder trabalhar, e lembrando, ele tem a mesma look and feel das outras plataformas. Então eu posso entrar, me registrar nesse Z-Trial, ele vai disponibilizar um ambiente por um período de tempo, e lá você vai ter todo o end-to-end, em que eu vou ter desde o meu notebook Jupyter, onde eu vou escrever o meu código, até o final, com o deployment, e verificar isso rodando dentro da plataforma Z como um código Java. Então eu tenho isso através do Z-Trial. Tá? Você der um search no próprio Google, Z-Trial, ele vai te jogar direto no site lá, que não somente essa parte, mas diversas outras soluções da IBM estão disponíveis para o cliente fazer uma degustação e um uso sem ter que ativar o produto no ambiente dele. Já coloquei no comentário aqui, Sandrinho, obrigado. Beleza. Tá até o link aqui. Acho que o Ireno já ajudou a gente aqui. Maravilha, obrigado, Ireno. Beleza. Tem uma pergunta aqui final, acabou de chegar, de outro colega, quais os requisitos mínimos para iniciar a utilização de IA em plataforma Z? Acho que essa é mais extensa, né, Sandrinho? Não, a gente tem um processo de sizing, tá? Então, vai depender muito justamente daquilo que a gente está buscando, que é a performance e o tempo de resposta rápido, tá? Então, dependendo do volume que você tiver, a gente vai ter uma alocação de um uso mínimo de CP e uma quantidade de zip que vai variar de acordo com a sua demanda de negócio. A gente tem um processo de sizing para isso. Então, à medida que você vai evoluindo, a gente tem como ajudá-lo a fazer o sizing necessário da plataforma. A gente tem casos de uso, por exemplo, que a gente fez alguns benchmarks, e conseguimos tempos bastante expressivos para execução de modelos, usando um CP e 4 zips, por exemplo. A gente conseguiu trabalhar terabytes de dados na hora de treinar esse modelo, tá? Lembrando que eu vou ter um uso mais massivo de recursos de CPU, de processador, em tempo de treinamento, tá? Então, se eu estou treinando esse modelo, mesmo a parte de treinamento vai usar zip, e lembrando que eu tenho a opção somente do deployment. Aí eu vou ter uma outra que vai ser só a parte Java, e que eu vou precisar de zip para isso, de acordo com a quantidade de transações paralelas que vão chamar isso. Então, tudo isso tem um processo de capacity planning para determinar. Maravilha. Acho que é isso, Sandy. Acho que. Alguma pergunta a mais? Não estou vendo nada de novo aqui na fila, não. Acho que o pessoal está com fome também. Bom, gente, eu queria agradecer aqui em nome da IBM vocês estarem presentes aqui, tá bom? E que continue acompanhando. Amanhã nós vamos ter justamente uma palestra específica do Open Data for Analytics. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe desses componentes open source que podem ajudar, seja no desenvolvimento de ponta a ponta, quanto também somente no deployment dos meus modelos de inteligência artificial. Gustavo, quer falar alguma coisa? Seus comentários finais também? Não, sim, quero agradecer a presença do pessoal, e lembrando que o nosso colega Ireno tem dito aí com bastante insistência, né? Na quinta-feira a gente vai ter uma sessão de laboratório, né? E o laboratório vai ser exatamente sobre o que vai ser comentado na apresentação de amanhã pelo Sandinho, tá? Então eu lembro que, como o Rafael Ireno tem dito, né, as inscrições são limitadas, né? Então esse laboratório vai ser na quinta-feira, em 2 horários pela manhã, tá bom? Mas o Ireno dá mais detalhes no decorrer do dia. Ireno, é sua bola. Beleza, pessoal. Obrigado, Sandinho. Obrigado, Lousano, aí por trazer esse conteúdo pra gente. Obrigado a vocês por terem participado até agora.
A gente manteve uma ótima média aí de participantes o dia inteiro, assim como foi semana passada. É bastante legal ter esse engajamento de vocês, né? Isso dá vontade de dá mais, na verdade, motivação para a gente ter mais iniciativas como essa. Eu já disponibilizei para vocês aí o link de feedback. Gostaria que vocês acessassem para deixar aí o feedback oficial com relação aos palestrantes, ao conteúdo que foi trazido para vocês. Se tiver algum problema com o link, me dá um toque, que às vezes acontece, mas o link já está aí disponibilizado e deveria estar funcionando normalmente, tá? Hoje, essa daqui, na verdade, é a última sessão do dia. A gente retoma amanhã às 9 da manhã. E hoje, até o final do dia, eu mando para vocês um resumo com todos os links, com tudo que a gente compartilhou ao longo do 6º dia do ZOS Academy Brasil. Tá legal, pessoal? Mais uma vez, Sandin, muito obrigado. Lozano, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Bom dia, até amanhã. Beleza. E a gente se vê amanhã. Galera, até mais. Tchau, tchau. Até mais.